Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HGCR, fundo de CRI, fundo de recebíveis imobiliários lá do Pátria, antiga CSHG, mais um mês acompanhando aí. Então, bora para o relatório gerencial agora de fevereiro. Então vamos lá, relatório de fevereiro. Pessoal, olha só que interessante, o fundo, cota de mercado 96,75, cota patrimonial 95,61. Deixa eu dar uma olhada aqui, quanto que está hoje. HGCR11. Pessoal, o HGCR, ó, 96,15, ou seja, acima do valor patrimonial, já está negociando com ágio. O que que isso mostra, pessoal? Que aquilo que eu venho falando há um bom tempo para vocês, desde quem é mais antigo aqui no canal, já sabe, alguns fundos você tem que aproveitar as oportunidades, porque são raras de acontecer. A gente está falando aí de KNRI, está falando de HGCR, HGLG, HGRU, alguns desses fundos que dificilmente negociam com deságio. E quando a gente fala de papel principalmente, cara, o HGCR tem alguns momentos de entrada. E aqui, pessoal, eu quero dar um crédito. Me passaram, eu não assisti o vídeo, mas acho que foi o Lucas que falou sobre uma possibilidade de emissão. E para mim faz o total sentido, olhando por essa ótica de como está o mercado hoje, faz muito sentido o HGCR aproveitar para fazer emissão. Claro que eu ainda acho que está cedo, porque ainda não o valor acima do patrimonial não está consistente. E a gente sabe que o mercado hoje ele não tem fundamentos técnicos para uma valorização de fundo imobiliário. Não há fundamento econômico para uma valorização dos fundos imobiliários, embora a gente tenha visto uma valorização aí nos últimos meses, principalmente depois lá da queda de dezembro. Mas faz o total sentido um fundo como esse já pensar numa emissão, principalmente para aproveitar o mercado como está hoje. A gente está vendo aí que alguns CRIs estruturados, vocês vejam no próprio, eu gravei, acho que hoje, o do LZR, tem outros aí que foram, eu até acho que foi no vídeo, que vídeo que foi? No vídeo do XPML que eu falei sobre a possibilidade que o XPML poderia captar seria para poder fazer um CRI, né, para estruturar um CRI, pegando o HGBS, o MAL11 que fizeram emissões recentes aí, a IPCA mais 8. Então, a chance do HGCR aproveitar esse momento e pegar a crise aí e aumentar o carrego do fundo com taxas altas é extremamente interessante. Aproveitar para fazer isso. É claro que, pessoal, para a gente pensar numa emissão, o fundo tem que estar com um valor acima, ou pelo menos um patrimonial, e aí valeria muito a pena o Pátria abrir mão de taxa, né? Fazer uma emissão restrita, emissão para cotista apenas e para investidor profissional, sem pagar taxa. E se eles colocarem um pipeline interessante no prospecto, eu acho que grande parte dos cotistas vão entrar. Eu, por exemplo, entraria numa emissão dessa, vendo que o fundo teria uma chance muito boa de colocar ativo muito bom para dentro, aproveitando o fundo, a CRIs high grade com taxas altas. Exatamente porque, pessoal, o que dá o high grade hoje? O high grade, a gente vai pegar IPCA hoje, que está 7, mais ou menos 7, um CRI IPCA mais 8,5, por exemplo, de um bom devedor, é um CRI high grade. Então, e olha a taxa, IPCA mais 8,5. Imagina isso para o carrego para o fundo. Então é uma oportunidade muito interessante. Faz total sentido essa alegação. Se eu não vi o vídeo, mas se de fato foi isso que foi falado, e pelo que me passaram foi isso que foi falado, faz total sentido o fundo pensar nisso. Pensar em fazer uma emissão mesmo, embora, como eu repito aqui, se a gente for pegar hoje, o próprio hoje, né, o fundo ele oscilou a cotação, ele chegou a estar 95,53, ou seja, ele chegou até baixar do patrimonial. Então ainda não está constante essa. Se ele ficar pelo menos uma semana num pregão aí, uma ou 2 semanas acima do VP, quem sabe, né? O Pátria vem com uma emissão aí para aproveitar, né? Aproveitar esse monte de CRI estruturado aí, IPCA mais 8, 8,5 e colocar para dentro da carteira. Eu acho que vale a pena. Muito boa sacada. Isso eu não tinha parado para pensar nisso. Então, falando sobre o fundo mesmo, o fundo será pago um valor de 1,05, já quer dizer, foi pago na verdade, né? Dia 18 de março, a gente está no dia 31. Resultado do fundo bruto, 1,01. Na verdade, não, resultado total isso. Encerrou o mês com 45 centavos de reserva acumulada e 1,26 de inflação acruada, que aqui o fundo tem um potencial muito grande de ganho quando tiver ou pré-pagamento, ou amortização, ou venda desses ativos. Então ele tem potencial, inclusive,
tranquilamente para manter o pagamento aí de acima de R$ 1 que ele vem pagando aí. E isso também, né, pessoal, isso ajuda, né, o fundo a ter uma cotação alta, né, subir a cotação dele. CRI Cota, que a gente falou mês passado, não teve nenhuma evolução. Eles colocam aqui, novidades sobre o caso serão comentadas neste relatório. Eu acho que é nos próximos, né, porque aqui não tem nada no relatório falando. Aqui algumas alocações que o fundo fez, vendas na ordem de 36 milhões, alocação líquida de 25 mais, de positiva, 25,8, alocação de 30 milhões no mercado primário, nesse CRI MB Vinhas, IPCA mais 9,4, e aí, isso que eu tô falando, né, professor? Olha as taxas que ele tá pegando. Então, se ele tem mais dinheiro aqui, ele poderia ter comprado 100 milhões aqui, por exemplo. Com a finalização das obras do empreendimento e o acompanhamento de carteira de vendas da operação, notamos um significativo aumento no preço de venda dos lotes e um comportamento extremamente saudável na carteira de mutuários. Com base nesse racional, reestruturar a operação colocando mais dinheiro, ou seja, eles colocaram mais dinheiro aí nessa operação, agora 70 milhões, mostrando que de fato é uma operação tranquila para até a ponto deles colocarem mais dinheiro nisso. Quase 1 milhão aqui no CRI Iguatemi Fortaleza e venda de 5,1 do CRI JHSF CDI mais 1,19. Aqui eles mostrando que foi adquirido a 1,5. Então ganho nominal aí de 91 mil reais. A gente vê que o fundo gerou 15, pagou 16, usou 4 centavinhos de reserva aí, mas está tranquilo para manter os 1,5 aí sem problema nenhum. Beleza, pessoal? O fundo está empacado nesses 100 mil cotistas aqui. Perdeu um pouco de cotistas lá em abril, mas ele está empacado nesses 100 mil cotistas aqui há um tempo já. Aqui os ativos do fundo. As compromissadas, lembrando que ele reduziu bastante compromissada quando ele recebeu lá os rendimentos do SPVJ, né? Então ele reduziu bastante. Mesmo assim ainda é um pouquinho, mas nada que me preocupe. O fundo aumentou bastante a posição IPCA. Que antes eu lembro que acho que foi nesse mais ou menos aqui, agosto, setembro, que eles tinham falado que eles tinham chegado na alocação estratégica, mas haja vista a situação que a gente está enfrentando, assim, eu vejo total sentido dessa alocação ser completamente IPCA. A gente está fevereiro, PCA 1,2, pessoal. A março já está previsto para ser um PCA 0,5, 0,6. Então, assim, previsão para 2025 não é nada boa. Por outro lado, para a gente que consegue proteger o nosso patrimônio, é excelente, porque a gente tem um retorno muito bom. Bom, era isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Mais um mês acompanhando o HGCR e aquele fundo que eu volto a falar para vocês. Aproveitem oportunidades que são raras de acontecer em fundos como esse. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.